Olá, bem-vindos! Olha, quem já parou para pensar como é que textos tão diferentes, tipo profecias antigas, salmos cheios de história e aqueles provérbios do dia a dia, como que tudo isso pode estar conectado? Pois é, hoje a gente vai explorar justamente essa conexão, que é fascinante e une esses mundos. Bora mergulhar nisso? Então, a grande questão é essa mesma, né? Como é que uma promessa gigantesca, feita para nações inteiras, pode ter a ver com um simples conselho sobre amizade? A resposta, olha, revela uma história super coesa, super profunda e que está o tempo todo bem debaixo do nosso nariz. Para entender isso, a gente precisa começar pela base de tudo, os pactos, as promessas. Pensa neles como o acordo fundamental que amarra essa história toda. E o que é uma aliança nesse contexto? Bom, é bem mais que um simples contrato. É um pacto solene, sabe? Um vínculo que, basicamente, estabelece as regras do jogo, define as promessas, as expectativas. É por aqui que a gente começa a nossa jornada. Só que, claro, com esse acordo na mesa, logo aparece um problema. E que problema? Um padrão de quebra. A história começa a revelar um ciclo bem trágico que se repete e se repete. O Salmo 106, por exemplo, é praticamente um estudo de caso disso. Ele não só lamenta o que aconteceu, não. Ele detalha um padrão de comportamento que vira um verdadeiro ciclo vicioso. Esquecimento leva à rebelião. E esse padrão é fascinante de observar. Olha só como funciona. Tudo começa com esquecimento, esquecer dos feitos de Deus. Isso, claro, leva à cobiça, a desejos descontrolados. Daí para a rebelião, para a provocação, é um pulo. E o resultado? Bom, o resultado é sempre a consequência divina. Um padrão muito claro, em 4 passos. Essa citação do Salmo, então, ilustra isso com perfeição. Os 3 primeiros passos estão todos aí. Logo se esqueceram, entregaram-se à cobiça, provocaram a ira. É uma descrição, assim, direta e muito poderosa de como essa relação entra em colapso. E para fechar o ciclo, a gente olha para Ezequiel. Aqui está o 4º passo, a consequência. E a linguagem é pesada, né? Ela mostra a seriedade da quebra dessa aliança. Exatamente o resultado inevitável daquele padrão que o Salmo descreveu. Bom, isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Se esse ciclo de falha era constante, se acontecia sempre, como quebrar isso? Tinha que existir um outro jeito, uma nova solução. E a solução que aparece é justamente essa, uma nova aliança. Uma promessa que é renovada, mas, e isso é o mais importante, com uma base completamente diferente. Vamos ver como isso funciona. Para entender a nova, a gente precisa lembrar da antiga. Ela era baseada em leis externas, certo? Um código de conduta simbolizado por algo físico, as tábuas de pedra. O grande problema é que a obediência dependia totalmente da força de vontade das pessoas. E a gente já viu no que isso deu. Essa comparação aqui é ótima para a gente entender a virada de chave. A gente sai de leis externas na pedra e vai para leis internas, na mente e no coração. A gente troca sacerdotes daqui da terra por um mediador superior. E o fundamento, que antes era a falha humana, passa a ser baseado em promessas melhores. É uma mudança total de paradigma. E a promessa central dessa nova aliança é essa aqui. O ponto-chave é a transformação interna. A ideia não é mais só seguir regras de fora para dentro, mas ter um desejo, um entendimento que vem de dentro e que alinha o coração com o pacto. É outra lógica. Ok, tudo isso é muito bonito, essa ideia teológica grandiosa, mas e na prática, na vida real, no dia a dia, como isso funciona? É exatamente aí que a sabedoria dos provérbios entra em cena para conectar essa grande aliança com a nossa rotina. Porque a questão é essa, né? De que adianta ter uma nova aliança no coração se isso não aparece nas pequenas decisões, nas escolhas diárias, nos relacionamentos, no jeito que a gente lida com os nossos próprios desejos? Olha que genial esse provérbio. Ele fala tudo sobre perspectiva e desejo. A alma farta pisa o favo de mel. Ou seja, quando a gente está satisfeito, até a coisa mais doce do mundo pode passar batida. Mas, para a alma faminta, qualquer coisa amarga parece doce. Isso conecta direto com aquele ciclo de cobiça do Salmo 106, percebe? Uma alma que não está satisfeita por dentro vai buscar preenchimento em qualquer lugar, de qualquer jeito. E esse outro aqui vira o foco pros relacionamentos. Ele diz que a verdadeira doçura da vida não vem de coisas passageiras, mas da profundidade de uma amizade verdadeira, de um conselho sincero de um amigo. É um tipo de satisfação completamente diferente.
uma satisfação que vem de dentro, que vem das relações. Então, no fim das contas, a sabedoria prática se resume a isso: aprender a gerenciar o contentamento e o desejo, e, ao mesmo tempo, cultivar amizades de verdade. Isso não são só dicas de autoajuda, não. São as manifestações práticas de um coração que está alinhado com aquela nova aliança. É a grande promessa acontecendo na vida real. E é aqui que a gente amarra tudo. A grande promessa teológica da nova aliança de um lado e a pequena sabedoria prática do dia a dia do outro, elas não são coisas separadas. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. E essa talvez seja a grande sacada. A nova aliança, essa lei escrita no coração, é o que nos dá a capacidade de viver a sabedoria dos provérbios. E, por outro lado, viver essa sabedoria é a maior prova de que a aliança está realmente viva dentro da gente. A promessa gigante e o conselho pequeno se encontram na jornada do dia a dia. E isso deixa uma pergunta no ar, né? De que outras formas essas grandes histórias podem estar moldando as nossas menores escolhas?